Bem, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o sistema límbico. É um tema que é muito perguntado sobre vídeos de neuroanatomia. Eu fiz alguns vídeos de neuroanatomia, pode procurar aí, eu vou tentar colocar aqui embaixo na descrição, mas dê uma pesquisada aqui no canal que você encontra, né? A maioria das vezes é dando dicas sobre funcionamento, como é. E agora eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais prolongado falando sobre o sistema límbico, porque dentro dos temas de neuroanatomia foi o que mais eu recebi pergunta, mais recebi comentário, né? Então o que que acontece? A gente quando vai falar do sistema límbico, ele gera tanta curiosidade, as pessoas perguntam muito, porque ele é a estrutura básica, a estrutura fundamental das emoções. Então quando a gente fala de emoção em qualquer animal, a gente vai estar falando do sistema límbico. Então o sistema límbico é o modelo e é a estrutura que está toda essa parte emocional do ser humano. Obviamente, né, a gente tem na mitologia, na história, sempre o coração quando a gente fala emoção, mas sem dúvida é o cérebro, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais, né, que são públicas, só para vocês terem ideia das estruturas, né? Então a gente tem o núcleo hipotalâmico, a amígdala, o hipocampo, né? O giro do cíngulo, o corpo caloso, o tálamo, são todas essas estruturas que de alguma maneira elas vão ter relação com a emoção, né? A estrutura básica, a primeira vez que foi discutido sobre o sistema límbico, foi geralmente o debate foi sobre o circuito de papéis, né? Então foi o primeiro modelo anatômico das emoções, que era composto basicamente por isso que a gente falou, né? O hipocampo, o fórnix, o corpo mamilar, o trato mamilo-talâmico, o núcleo anterior do tálamo, que a gente tem naquela outra estrutura daqui, né? A cápsula interna, o giro do cíngulo, o giro paripocampal e novamente hipocampo, né? Então chama de circuito de papéis justamente por isso, né? Porque ele faz toda essa comunicação das estruturas que vão estar relacionadas à emoção. Cada uma dessas estruturas a gente vai ter um certo funcionamento básico delas, né? E é curioso porque muitas delas a gente aprendeu lidando com doenças, né? Como se as doenças fossem os modelos e a forma da gente entender o funcionamento de cada uma dessas estruturas. Muitos desses modelos surgiram desse debate da função de cada estrutura baseado em doenças, né? Ou em pesquisas. Em algumas pesquisas com mamíferos, que hoje é feito menos, mas já foi feito durante muito tempo, ajudou a gente a entender, né? Todo o homúnculo, a parte do córtex motor, foi com pesquisas em primatas, né? Em mamíferos, onde ia dar de estímulo de choque, viu onde mexia no braço, a gente conseguiu decifrar muito bem. Também se teve pesquisa com primatas fazendo para a parte de emoção. Então causava lesão e além disso, com o advento da ressonância, o exame de imagem, também se descobriu muito o funcionamento porque justamente um pequeno isquemia, uma lesão, uma hemorragia numa determinada área poderia dar um comportamento, né? Nos últimos anos, com as ressonâncias funcionais, a gente também aumentou um pouquinho o nosso conhecimento, porque a gente conseguia ver uma determinada área em atividade em algumas doenças e correlacionados aos sintomas. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês dessas estruturas, vou tentar passando aqui um pouquinho delas para você entender o que eu vou falando e justamente tentar conectar a função com cada uma das estruturas. Então, assim, o giro do cíngulo, que a gente consegue ver aqui, né, as imagens do Wikipedia, ele está extremamente relacionado à depressão, à ansiedade e à agressividade, né? Então, no momento que tem, né, lentificação mental por alteração de qualquer uma dessas estruturas, né? Principalmente as ressonâncias funcionais, elas ajudaram muito a gente na decifrar a relação, né, principalmente com esses quadros depressivos, com o giro do cíngulo. Tanto que muitos trabalhos de DBS, né, de estimulador para a depressão, ele lida com essa estrutura sendo uma das estruturas mais importantes nesse debate, né? Além disso, né, ele tem uma relação com o conteúdo da memória também, e aí muita coisa especulativa também tem, né? Como eu falei, parte do sistema límbico, parte que a gente fala das emoções, tem muita coisa que a gente está aprendendo, principalmente com as ressonâncias funcionais.
Vou passar agora, né, depois do giro do cíngulo, para o giro paripocampal. Deixa eu ver se tem na outra estrutura aqui para vocês verem melhor. Aqui, ó, giro do cíngulo. E aqui ele, né, continuação, cadê? Giro do cíngulo, aí você tem o giro paripocampal, né? Que ele apresenta muita relação com a memória, né? Hipocampo e giro paripocampal, ele tem muitos processos lesivos, né? Principalmente amnésia retrógrada, né? Ele vai ter uma lesão isolada nessa região. Então, com preservação, né, da capacidade do paciente nessa lesão, ele perde uma parte da memória retrógrada, mas ele consegue armazenar novas memórias, né, principalmente da parte explícita, né? O hipotálamo, deixa eu ver se tem alguma outra ilustração melhor aqui. O hipotálamo, né? Hipotálamo, todas as núcleo hipotalâmico, né? Que falou giro paripocampal. O hipotálamo, ele está muito relacionado às áreas límbicas encefálicas, principalmente quando a gente faz todos os animais, né, há uma presença muito grande e a estimulação, principalmente do hipotálamo lateral, está relacionado à sede, fome, e também aumenta as atividades do animal relacionadas à fúria, aquele sentido, né, de fly and fight, né, que é aquele negócio, né, de correr, de fugir ou de lutar, né? E na parte ventromedial provoca a reação contrária, que é justamente a relação da saciedade, redução da ingestão de alimentar e agressividade, né? E a tranquilidade, o contrário da agressividade. A estimulação dos núcleos periventriculares costuma acarretar medo, reação de punição, e o impulso sexual ele está muito relacionado à parte anterior e posterior do hipotálamo. Então, as lesões, né, hipotalâmicas vai depender muito de qual região do hipotálamo vai estar afetado, né? Então a gente tem essa divisão, né, das regiões do hipotálamo, que vão justamente, cada uma dessas regiões, eles vão ajudar ou vão alterar de forma diferente, né? Eu vou tentar colocar uma imagenzinha aqui para vocês estarem vendo sobre cada região do hipotálamo, para você entender como cada região ele age de forma completamente diferente, né? O tálamo, né? Deixa eu ver. Aqui está passando o núcleo talâmico anterior. Deixa eu ver mais, tá vendo? O tálamo aqui para vocês verem. Então aqui está mostrando a estrutura do tálamo, que ele é muito relacionado à sensibilidade, motricidade, comportamento emocional e ativação do córtex como um todo, né? Então, o tálamo, a gente pode dizer assim, que ele faz parte, né? Mas ele tem principalmente, né, quando a gente debate o tálamo, ou a gente acaba dividindo ele, né, em trato mamilo-talâmico, os núcleos anteriores do tálamo, né, que são essas estruturas aqui, tá vendo? E trato mamilo-talâmico. Continuar falando um pouquinho para você. A amígdala é muito relacionada, né, o clássico da amígdala, principalmente com várias pesquisas que foram feitas com mamíferos, né? Ela tem um significado emocional muito grande, né? Ela é muito ativada em momentos que você acaba tendo a relação emocional, tanto que muitos acreditam que essa relação da amígdala, o hipocampo, pode se facilitar quando você tem um aspecto emocional relacionado à memória, né? E a amígdala está muito relacionada a isso, e também de natureza sexual. Ela está relacionada a isso que eu falei da memória, que é como alguns dizem que é o aprendizado emocional, né? Que é quando você tem essa relação da memória do aprendizado com a emoção, né? E além disso, ela tem aquela relação toda que a gente fala também no outro vídeo do aprendizado relacionado com os ganhos, né? Os ganhos que podem ser estímulos de recompensa, né? Os ganhos afetivos, raiva ou prazer. Então também tem relação com o controle neurovegetativo. E quando alguns animais, né, lesão causadas pelo ser humano, dá aquela raiva septal, né? Uma raiva intensa quando tem alguma lesão nessa região. O córtex pré-frontal, que a gente sabe que também está relacionado,
ela é a sede da personalidade, né? Então, o paciente, quando a gente fala, o paciente está frontalizado, né? Que ele tem uma certa modificação da personalidade, a gente vê até pós-operatório. Você viu que as outras lesões eu não falei muito da neurocirurgia, né, que é minha área, mas a área frontal é uma coisa que a gente vê, principalmente meningiomas ou paciente com trauma, TCE, que você vê contusões, você vê pontos de isquemia bifrontal e às vezes tem também nessa área pré-frontal, você vê que a família e o paciente, ele relata muito essa alteração da personalidade no pós-operatório, né? O caso clássico do Phineas Gage, né, que é um paciente que teve um trauma, né, perfurante nessa região frontal, foi um dos inícios desse debate, né, da sede, da personalidade, do comportamento, ser essa região, né, e que é uma região relacionada também ao sistema límbico, né. Então, vamos lá, né, se a gente for definir duas palavras, eu tentei dar uma pincelada em cada um e agora eu vou dar conceitos gerais, né, para vocês terem uma ideia, né. Então, se a gente fosse definir o sistema límbico em duas palavras, a gente ia ser emoção e memória. Então, o sistema límbico ele vai ter tanto essa relação com emoção, tanto relação com memória e muitas coisas conectadas, né? Como eu falei da amígdala, né? O aprendizado que está relacionado com a emoção é aquele aprendizado que fica mais, né? Então, ele, além disso, né? A emoção ela vai ter uma conexão muito grande com uma série de alterações do sistema nervoso, tanto autônomo simpático como parasimpático, né? Que acaba constituindo esse lóbulo límbico e algumas estruturas subcorticais, né? Então, o lóbulo límbico é um anel cortical contínuo, que é o giro do cíngulo, giro parahipocampal e hipocampo. Então, deixa eu ver aqui. Se a gente tivesse, né? Então, seria essa região daqui, né? Que é quase uma contiguidade, né? Seria essa região daqui, um anel que tem um anel cortical contínuo, né? Vamos lá, então, fazer outro tipo de divisão. Eu sei que é confuso, no outro meu vídeo de sistema límbico tem um monte de comentário, Júlio, como ser mais didático, ilustração 3D, obviamente tem uma certa dificuldade com as ilustrações, mas eu gosto de colocar o sistema límbico, primeira coisa, atiçando essa curiosidade de vocês, de função de cada uma das estruturas, sei que parece um pouquinho confuso, mas vocês estão vendo que começa a fazer sentido cada uma delas, e tem muita divisão, então tem desde divisão neuroanatômica, divisão funcional, e acaba que no sistema límbico vem tudo junto, porque o que gera curiosidade é a função, e você tem que entender como isso está dentro do cérebro da gente, né? Então eu vou colocar o sistema límbico, né, que ele tem tanto os componentes corticais, que é isso que eu falei para vocês, que é justamente esse C que é formado, né, que é o giro do cíngulo, giro parahipocampal, hipocampo, córtex insular, córtex pré-frontal e orbicular, que talvez essa partezinha aqui lembre para vocês, e a parte do pré-frontal também. Repetindo, componentes corticais do sistema límbico, né, que seria o lobo límbico, né, que é essa região aqui que a gente está falando, desse C que se forma e vai ter a região pré-frontal. Giro do cíngulo, giro parahipocampal, hipocampo, córtex insular, córtex pré-frontal e orbicular. Seria esse Czinho ligando com essa parte frontal, né? E os componentes subcorticais, que vão estar nessa parte aqui interna, né, nessa parte aqui interna, que seria o corpo amidaloide, área septal, núcleos accumbens, corpo mamilar, fórnix, trato mamilotalâmico, tálamo, hipotálamo e abêndulas. Então, assim, uma das divisões possíveis de serem feitas também é essa, né? Componente cortical, componente subcortical. Lembrando, quando estiver falando de circuito de Papez, de função, vai estar tudo misturado, você não vai ter essa divisão. Mas essa divisão anatômica de região, ela ajuda muito a gente para na hora de identificar a peça anatômica, porque você pode fazer uma prova de neuroanatomia que te pergunte essas regiões específicas, né? Eu tenho um modelo anatômico aqui que depois eu vou mostrar para você, né? Então, essa divisão, né, que seria o lobo límbico e os componentes subcorticais, né? Do ponto de vista funcional, a gente pode ter dois componentes ligados, né, que seriam as estruturas da emoção e as estruturas da memória, né? Quais seriam as estruturas da emoção, né? Teria tanto áreas corticais como áreas subcorticais, ou as áreas corticais da emoção seria o córtex cingular anterior, córtex da ínsula anterior, córtex
Nessa a gente consegue ver melhor. E as áreas subcorticais, que é essa que eu falei com vocês, né? Hipotálamo, área septal, núcleos accumbens, abêndula e amígdala. Repetindo para vocês. Sistema límbico, do ponto de vista funcional, você pode dividir emoção e memória. A emoção, as áreas corticais, córtex singular anterior, córtex insular anterior, córtex pré-frontal, o óbito frontal, e as áreas subcorticais, hipotálamo, área septal, núcleos accumbens, abêndula e amígdala. Emoção, sistema límbico, emoção, área cortical, área subcortical. Agora, se a gente passa para o sistema límbico, memória, a gente vai dividir igualzinho, né? As áreas corticais e áreas subcorticais. Áreas corticais, hipocampo, giro denteado, córtex enorbital, córtex parahipocampal, córtex singular posterior. E as áreas subcorticais, fórnix, corpo mamilar, trato mamilotalâmico, núcleo anterior do tálamo, né? O corte coronal acaba que é o que mais ajuda a gente, né? Então, os nomes aqui, o nome das estruturas, esse aqui está um pouquinho mais completo, então vou deixar ele para você entender ele, né? Então, o sistema límbico, ele vai ter tanto essa função da parte de regulação dos processos emocionais, né? E participação nos mecanismos da memória, né? E cada uma dessa região pode ser aprofundada mais. Eu gosto de dizer, quando você estuda neuroanatomia, né, a função do sistema límbico, você vai ter um determinado objetivo. Se é para fazer prova de neuroanatomia, muitas vezes a neuroanatomia funcional, o professor vai cobrar dessas duas maneiras. Vai cobrar do ponto de vista anatômico, que é você olhar isso aqui, ele tira o nome e você dá a formação da estrutura. Eu gosto muito dessa lógica da formação em C do sistema límbico para ajudar você, né? Corpo amidalóide, hipocampo, parahipocampal, o giro do cíngulo está aqui, né? O fórnix está aqui nessa região, corpo caloso, o hipotálamo e o tálamo. Sugiro que vocês diferenciem, peguem uma imagem mais específica dele para você ver um pouquinho melhor, porque costumeiramente eles costumam dividir isso. E além disso, também a estrutura. Tanto a estrutura dessa, que costuma mais cair em prova, como o desenho também. Lembrando que, espero que tenha ajudado, obrigado. É uma visão geral do sistema límbico. Sei que parece chato, complicado, mas ajuda um pouquinho a gente. Obrigado.